A graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Salvador. Hoje é 20 de agosto de 2022, hoje é sábado. Estamos aqui no final de tarde e vamos meditar aqui na palavra do Senhor, que está aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 22, que nos diz assim: E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Meus amados e queridos irmãos, esse texto aqui de Mateus 24, a gente sabe que Deus está falando com o povo de Israel, né? Esse Mateus 24, ele é dedicado ao povo de Israel, né? Mas aqui nós podemos pegar isso aqui e nos aplicar hoje nos nossos dias, porque a profecia ela tem dupla referência, né? Ela tem dupla referência. Então nós vemos aqui nesse texto de Mateus 24, 22, que o Senhor diz que por causa dos escolhidos, quem que são os escolhidos? Os escolhidos do Senhor são o povo de Israel, o povo judeu, né? A palavra escolhida aqui, Deus está falando com o povo de Israel, o povo judeu. Mas nós podemos pegar esse texto, como a profecia ela tem dupla referência, podemos aplicar nós nesses dias. Deus está falando aqui com o povo de Israel. Deus quis dizer aqui para o povo de Israel que ele ia dividir a grande tribulação em duas partes. Ele primeiro ia ser os primeiros 3 anos e meio ia ser de uma falsa paz, né? Os primeiros 3 anos e meio vão ser de uma falsa paz, onde o anticristo vai enganar muitos. E os outros 3 anos e meio vai ser de um período de grande tribulação. Então, o que quer dizer? O primeiro período de 3 anos e meio vai ser tribulação. E o final, que são os 3 anos e meio, são grande tribulação. O que esse texto nos quer nos dizer? O Senhor está dizendo que se fosse os 7 anos de grande tribulação, do período de grande tribulação, nenhuma carne se salvaria. Os escolhidos não iam suportar os 7 anos de grande tribulação. Então o Senhor dividiu em duas partes. Por isso que o Senhor diz que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa do povo judeu, por causa dos escolhidos do Senhor, que é o povo judeu, né? Que Jesus ele veio dos judeus, né? O Senhor ele veio dos judeus. Então, essa mensagem de Mateus 24, 22, Deus está falando com o povo de Israel, né? Então, o que nós pode pegar disso aqui? Como a profecia ela tem dupla referência, ela nos serve também para os dias de hoje. Segundo as estatísticas, meus amados irmãos, o dia no relógio, ele está marcando 24 horas. No relógio, ele está marcando 24 horas. Mas no relógio de Deus o dia só está dando 16 horas. Muita gente não está percebendo isso, né? Muita gente não está percebendo que o Senhor está abreviando o tempo. O Senhor está abreviando também o tempo nos nossos dias, porque nós estamos numa iminência muito grande da volta de Jesus, do arrebatamento. Mas muitos cristãos estão aí distraídos, eles estão distraídos com outras coisas e não estão percebendo o que está acontecendo, que o Senhor está abreviando os dias. Então quer dizer que no relógio está marcando as 24 horas, mas no relógio de Deus tá dando só 16 horas. Nós podemos ver que tem uma redução aí, tem uma redução de horas aí. Entendeu? Então o Senhor está abreviando o tempo, ele está abreviando o tempo, que nós estamos numa iminência muito grande da volta de Jesus. Imagina, esses sinais são para a segunda vinda de Jesus Cristo. Imagina o arrebatamento da igreja, como está iminente. Em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no Evangelho de Lucas, né? No Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no capítulo 12 do Evangelho de Lucas, no versículo 40, nos diz assim: Portanto, estai-vos também preparados, porque virá o Filho do Homem na hora em que não imaginais. Então, veja bem que está dizendo aqui que o Senhor virá,
Aqui o Senhor está falando do arrebatamento, que o Senhor virá no arrebatamento na hora que menos espera. O Senhor virá como um ladrão. Mas o Senhor virá como ladrão para o pessoal do mundo. Para o pessoal do mundo que não está esperando a volta de Jesus. Mas para os verdadeiros cristãos que estão estudando a palavra de Deus, estão buscando entendimento na palavra de Deus, o Senhor não virá como ladrão. O Senhor virá como ladrão para o mundo. E não só para o mundo, mas como a maioria dos cristãos que estão dispersos, eles estão desapercebidos, estão distraídos. O Senhor também virá como ladrão. A gente vê agora desse ano de 2022, que é um ano político, a gente vê tantos cristãos aí, tantos pastores de renome envolvidos com política, né? Envolvido com política, né? Envolvido com coisa suja, que é a política. A política é corrupção, é coisa suja. Todos os cristãos que envolveram com política, tanto a gente vê aí deputado, como uma deputada aí que foi presa, né, há pouco tempo, ainda está presa. Por quê? Porque fez coisa errada. A política é suja. A gente vê outra cantora aí, muito cantora de renome aí, está envolvida aí com lavagem de dinheiro. Então todos que entram para a política, eles se sujam. Eles se sujam. Deus não chamou esses pastores, esses pregadores para envolver com coisa errada, com política. Deus chamou esse povo para a missão, para salvar almas para Jesus. Que esses pastores aí, que esses pastores quer com política? A gente vê os públicos das igrejas aí, tá parecendo comício, tá parecendo palanque de discurso político, né? Então a fase da igreja que nós estamos vivendo hoje é justamente como o Senhor diz, a palavra do Senhor, o que o Senhor falou quando ele esteve na terra tem que se cumprir. Nós estamos vivendo a última fase da igreja, que é a igreja de Laodiceia. Nós estamos vivendo a fase da igreja de Laodiceia, uma igreja apostata, uma igreja que quer agradar o mundo e quer agradar a Deus ao mesmo tempo, né? Então o Senhor já falou sobre isso que ia acontecer. Então, meus amados irmãos, nós temos que conscientizar de uma coisa: a volta de Jesus é para a nossa geração. Já passaram muitas gerações anteriores a nós esperando a volta de Jesus, só que não aconteceu. Mas justamente a volta de Jesus é para a nossa geração. É para nossa geração. Muitos que estão me ouvindo agora, muitos cristãos que estão me ouvindo agora, não verão a morte, mas serão arrebatados. Não verão a morte. Nós temos que conscientizar que um sinal muito forte da volta de Jesus é a apostasia, e nós estamos vendo isso aí. Muitos pastores envolvidos com política, com coisa errada, né? Muitos pastores envolvidos, cantoras gospel envolvido com política e está se corrompendo. Então, o único sinal, o sinal que o Senhor falou da volta de Jesus é a apostasia. Nós estamos vivendo justamente a dispensação, nós estamos vivendo a penúltima dispensação, que é a dispensação da graça. Né? Nós estamos vivendo a penúltima dispensação, que é a dispensação da graça. Depois da dispensação que fechar a dispensação da graça, acontece o arrebatamento e depois é o milênio. Depois da dispensação da graça é o milênio. Não tem mais, não tem aonde se escapulir. Não tem. Queira você crer ou não, mas não há para onde sair. A palavra do Senhor tem que se cumprir. Eu vejo muitos cristãos aí agarrados com essa terra, construindo mansões e coisas, ainda quer esperança nessa terra. Nós não temos mais esperança. A volta do Senhor está iminente. Veja bem em Lucas 12:40 que o Senhor foi muito enfático. O Senhor foi muito enfático em dizer em Lucas 12:40, né? Em Lucas 12:40, o Senhor foi muito enfático em dizer, que nos diz aqui em Lucas 12:40, que ele virá na hora que nós menos espera. O Senhor, ele virá na hora que nós menos espera. Veja bem Lucas 12:40, portanto estai vós também preparados, porque virá o Filho do Homem na hora que menos imagina.
o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Está todo mundo distraído. A maioria dos cristãos está envolvido com política, está envolvido com coisa errada. Nós temos que estar atentos, nós temos que estar com a nossa lamparina cheia de azeite. Nós temos que estar com nossa lamparina cheia de azeite, que o azeite ele representa o Espírito Santo. Quem não tiver cheio do Espírito Santo, buscando a palavra do Senhor, buscando em oração e jejum, não vai ser arrebatado. Nós temos a parábola das 10 virgens, que nos diz muito, que o Senhor foi muito enfático ali em nos dizer. Tem duas igrejas, que nós temos a igreja de Laodiceia e a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia que vai ser arrebatada, e a igreja de Laodiceia vai ficar para o período de grande tribulação. Nós temos aqui, meus amados irmãos, em Isaías, no capítulo 46, no versículo 9 e 10, que nos diz assim: a palavra do Senhor ela vai se cumprir, queira você queira ou não. Se você estiver agarrado com as coisas do mundo, se você ainda tem esperança para esse mundo, você vai ficar aqui. O Senhor foi muito bem enfático, diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Por que a mulher de Ló ficou para trás? Justamente porque ela estava agarrada com esse mundo. Ela olhou para trás porque ela tinha deixado muitas coisas, muitas joias, muitos pertences em Sodoma, em Gomorra. Por isso que ela olhou para trás. Ela olhou para trás porque o coração dela ainda estava em Sodoma. O Senhor queria libertar ela, mas o coração dela estava em Sodoma e Gomorra. Então ela foi transformada em uma estátua de sal. Então o que vai acontecer? A mulher de Ló simboliza muitos cristãos que vão ficar aqui no período da grande tribulação. Muitos não estão dando crédito a essa pregação, mas a palavra de Deus ela vai se cumprir. Em Isaías, no capítulo 46, no versículo 9 e 10, nos diz assim: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou o Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Versículo 10, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, digo o meu conselho, será firme e farei toda a minha vontade. Então veja bem que o Senhor ele não depende se você crê que o Senhor vai voltar agora, se você crê ou não, ele vai voltar. O Senhor não depende de mim, não depende de você. Nós temos que estar preparados para a volta de Jesus. Nós temos que estar preparados para a volta de Jesus. O Senhor pode voltar a qualquer momento, a trombeta vai soar. O Senhor diz em Tito, no livro de Tito, o Senhor diz que a nossa bendita esperança é o arrebatamento. Nós não temos o mundo, o Brasil e o mundo, ele não tem solução. O Brasil e o mundo, ele não tem solução, ele não tem jeito. Não adianta um presidente ganhar, não adianta um presidente ganhar, outro presidente ganhar, não adianta a esquerda ganhar, não adianta a direita ganhar, que não vai mudar em nada. Não vai mudar em nada, vai continuar a mesma coisa. Porque o homem, ele não consegue governar. Ele não consegue governar. Se não tiver o Deus na vida dele, ele não consegue governar. Eu vejo aí muitas pessoas aí idolatrando aí esse presidente, né? Idolatrando esse presidente. Então, idolatrando, colocando as esperanças nesse presidente. Esse presidente não pode fazer nada, nem por mim, nem por você. O único que pode fazer alguma coisa para mim e para você é Jesus. O mundo só vai melhorar, meus amados irmãos. O mundo só vai melhorar quando o império do homem deixar de existir. Só quando o império do homem deixar de existir e Deus governar no milênio. Enquanto o Senhor, enquanto o império do homem não deixar de existir, o mundo não vai melhorar. O mundo só vai melhorar no governo teocrático de Jesus no milênio, quando o Senhor vai governar por 1000 anos. Não há melhora. Não coloque suas esperanças em homens, nem esquerda e nem direita. A esquerda e a direita são 2 braços da maçonaria. Não vai mudar em nada. Porque a palavra do Senhor diz: o mundo jaz do maligno. O mundo está entregue a Satanás, não vai melhorar em nada. O governo, quem governa esses líderes, esses presidentes, são as potestades.
São os demônios, as potestades, não vai mudar em nada. Só quando o Senhor voltar e estabelecer o milênio, o seu governo teocrático por 1000 anos, aí o mundo vai ser uma maravilha, vai ser uma bênção, vai ser uma maravilha. Mas enquanto isso, enquanto o império do homem estiver existindo, sempre vai ver, nunca vai melhorar, meus amados. E fique na paz do Senhor Jesus.